Hoje estou aqui vestido a caráter para falar com vocês sobre um dos novos títulos do Batman que vai ser lançado aqui no Brasil. Eu estou falando de O Túmulo do Batman, lançado lá fora como The Batman's Grave, que começou a ser lançada em dezembro de 2019 e terminou agora em dezembro de 2020. E já em janeiro de 2021 nós teremos o primeiro encadernado dessa minissérie sendo lançado aqui no Brasil pela Panini. O segundo encadernado, se eu não me engano, vai ser lançado no segundo semestre, mas o primeiro já se encontra em pré-venda na Amazon e eu vou deixar o link dele ali na descrição, caso você se interesse por esse quadrinho ao final do vídeo. Mas espera um pouco porque eu quero falar algumas coisas boas sobre esse quadrinho, mas tem um detalhe sobre ele que me incomoda bastante, então vem comigo que você já vai entender do que eu tô falando. Antes de começar o vídeo, não se esqueça só de deixar o seu joinha ali embaixo, caso você curta o conteúdo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever também aqui no Soco Foguete, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e deixa ali embaixo seu comentário sobre o Túmulo do Batman, caso você já tenha lido, e também comenta sobre esse detalhe negativo que eu vou comentar sobre a obra no final e dar sua opinião sobre isso. Enfim, minha gente, já me alonguei demais aqui, então vamos ao que interessa, que é o Túmulo do Batman. O Túmulo do Batman é escrito por Warren Ellis e desenhado pelo Bryan Hitch, e nós temos aqui uma trama de investigação do Batman como eu não via há um certo tempo. Nós temos aqui uma trama completamente detetivesca, embora ela se pareça muito mais com um filme de ação. Nós começamos essa história acompanhando o Alfred, que está cuidando ali dos túmulos da Martha Wayne e do Thomas Wayne, e nós vemos que ao lado do túmulo dos dois já existe pronto o túmulo do Bruce Wayne, que foi feito enquanto os pais dele ainda eram vivos. Eles já deixaram o túmulo do filho pronto, olha que coisa mórbida, deixaram o túmulo pronto para quando acontecesse alguma coisa. Então nós temos esses três túmulos e o Alfred ele tá com medo de que ele acabe preenchendo aquele túmulo vazio antes dele mesmo morrer. Ele tem medo que o Bruce morra antes dele, devido aí, obviamente, às suas atividades noturnas. Logo depois dessa cena nós vemos o Batman salvando uma família de ser assassinada em um beco, fazendo ali uma alegoria ao episódio onde os próprios pais dele morreram, e logo que ele sai desse confronto com esses bandidos, ele recebe um chamado do Alfred falando que a polícia está em um daqueles dias que eles não conseguem parar de tanta coisa que está acontecendo em Gotham e que existe um certo chamado que seria interessante do Batman atender. Então o Batman vai até determinada parte de Gotham, onde alguns moradores de um prédio dizem que um dos seus vizinhos sumiu há 3 dias e o apartamento dele está cheirando esquisito. Não é difícil ligar os pontos e a gente imaginar que existe um cadáver dentro daquele apartamento, e quando o Batman entra lá e descobre esse cadáver, ele se vê envolto em um mistério muito maior do que ele poderia imaginar a princípio. Não vou falar muita coisa aqui para não dar spoiler, tudo isso que eu falei está na primeira edição dessa minissérie em 12 partes, e assim, o mistério ele só vai aumentando, só vai crescendo, a investigação é completamente instigante, porque a todo momento a história está se movimentando, mas o jeito que ela se movimenta não gera barriga em momento algum, não é cansativo, embora o Batman gaste entre aspas, diversas páginas investigando, tentando deduzir a mente dos seus inimigos e dos seus oponentes aqui. A revista ela é extremamente rápida, extremamente ágil, principalmente porque nós temos aqui a utilização de muitas cenas de ação intercaladas com as cenas de investigação. Então nós temos aqui a melhor proporção entre o Batman detetive e o Batman vigilante, o Batman porradeiro. E o Warren Ellis ele faz perfeitamente essa parte da investigação, enquanto que o Bryan Hitch desenha aqui perfeitamente as cenas de ação. Assim, você sente o peso de cada murro, de cada soco, você vê que o Batman está machucado, você sente a dor das pessoas que ele bate, porque o Batman não poupa esforços aqui para machucar as pessoas, ele só não mata, mas fora isso, é violento. E se não fosse essa trama que é muito maneira, o personagem aqui também sendo muito bem retratado, nós temos o Alfred na sua forma mais ácida, mais paternal, mais sem pudores de todas, que é muito legal de ler. A todo momento ele faz alguma crítica ao vigilantismo, ele levanta alguma questão sobre riqueza versus pobreza, sobre como o Batman
deveria estar salvando a cidade, ele poderia comprar Gotham inteira e fazer bem para a cidade, mas ele decide se vestir de morcego e sair batendo nas pessoas. Então existem essas críticas aqui que são levantadas em momentos pontuais da revista que também são muito legais e fazem com que o título ganhe algumas camadas a mais. E se não fosse só por isso, aos poucos, quando nós conhecemos quem é o vilão da história, nós temos aqui um paralelo muito interessante sobre até que ponto o Batman pode ir para enfrentar alguém e não se corromper. Mas assim, pode parecer clichê do que eu tô falando, mas é de uma forma que é diferente do que já foi feito antes. De novo, não vou falar mais detalhes para não dar spoiler para ninguém, afinal, isso ainda nem começou a ser lançado aqui no Brasil. Embora a gente não precise de mais uma HQ do Batman, eu acho que essa aqui tem uma dupla de criadores que conseguiu dar uma visão diferente e com um certo frescor pro personagem. Em tempos onde a gente está lendo Dark Knight's Death Metal, que está saindo nos Estados Unidos e logo já vai chegar aqui no Brasil, O Último Cavaleiro da Terra, do Scott Snyder, todas essas loucuras estão sendo feitas, ler um título tão pé no chão é muito maneiro. Só que, se vocês lembram no começo do vídeo, eu falei que existe um detalhe, assim, um detalhe eu estou usando aqui, eu estou sendo generoso, né? Existe uma questão sobre esse quadrinho, que é o fato de que essa história é escrita pelo Warren Ellis. Warren Ellis, que no ano agora de 2020 se envolveu não, né? Ele se envolveu já a vida inteira, mas ele foi exposto em 2020 com relação a casos de assédio sexual. Então, mais de 60 pessoas relataram que já foram assediadas de alguma forma pelo Warren Ellis. E cara, isso eu acho difícil. Quando eu tava lendo a minissérie, essa coisa surgiu, mas eu acabei que continuei lendo. Mas assim, eu não sei uma pessoa que não começou a ler se ela deveria começar por causa do Warren Ellis, entendeu? É aquela questão, de novo, de separar a obra do artista ou não separar a obra do artista. Dependendo do caso, eu acho muito difícil separar. Nesse caso do Warren Ellis, 60 pessoas, então eu não sei. Eu não tô aqui para ficar julgando ninguém, nem para falar o que você deve ou não fazer, mas a questão é que esse quadrinho é muito bom, mas ele é escrito por uma pessoa extremamente escrota. Então eu não sei, cara. Eu não estou fazendo esse vídeo para dar resposta para ninguém, mas sim para falar sobre um quadrinho e para levantar essa discussão. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso ali nos comentários e a gente continua essa conversa ali. Enfim, minha gente, no geral, O Túmulo do Batman é uma HQ muito maneira que equilibra perfeitamente aqui o Batman detetive e o Batman porradeiro. Ela tem uma trama interessantíssima e um clima muito bom, além de que é extremamente cinematográfica e desenhada magistralmente pelo Bryan Hitch. O único detalhe, né? A única coisa é que o Warren Ellis deu muita mancada na vida e aí ele é o escritor. Então, não sei qual que seria o saldo aqui final. Mas essas foram as minhas considerações finais. Vou finalizar esse vídeo porque eu já estou me enrolando, então quero saber sua opinião sobre isso. Não se esqueça de que, caso você queira comprar esse quadrinho, apesar de tudo que eu falei, o link está ali embaixo. Nem sei se eu deveria colocar link nesse vídeo, na verdade. Mas enfim, minha gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.